frase que diz assim, que a única certeza que nós temos na vida é a? E eu vou provar que não é. Quem viu, claro, todos viram, né? Infelizmente, o falecimento da cantora Preta Gil, né? A gente viu uma comoção muito grande no Brasil, né? E a gente fica mesmo, porque é uma pessoa nova, ainda nova, tinha 50 anos, vitimada aí de um câncer terrível. Só quem já perdeu pessoas com essa maldita dessa doença sabe o estrago que causa nas famílias e a dor. E quando eu vi essa cena, essa tristeza das famílias, as pessoas chorando, me veio essa frase. Eu me lembro que há uns 30 anos, 35 anos atrás aproximadamente, sei que não parece que eu sou velho, mas eu não sou. Eu lembro que eu ouvi a primeira vez essa frase, que a única certeza que nós temos na vida é a morte. E eu quero utilizar de 3 exemplos muito simples, para provar para você que a morte não é o fim. Quando a morte tenta colocar um ponto final, o Senhor, Ele tira esse ponto e começa a reescrever uma nova história. O primeiro exemplo que eu quero dar é de superação. Abra comigo em Josué, capítulo 1. Falava com o Gustavo, olha, esqueci meu esboço. Mas o Espírito Santo vai nos guiar nesta noite. Josué, capítulo 1, verso 1, 2, e aí nós vamos ler um. Eu quero falar de um exemplo de superação. Amém, povo de Deus? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, acompanhe no telão, por favor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos lá para o verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Verso 7. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Pula para o verso 9. Não tu mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, Josué, ele nasceu numa geração escrava. Josué passou a sua infância num ambiente hostil. Um ambiente onde o que era normal era a criança nascer, crescer, se tornar escravo e morrer. Josué provavelmente viu muito dos seus contemporâneos, muitos amigos, pessoas queridas, sendo escravizadas pelo Egito, por Faraó, viu as covardias, as humilhações. Josué viu seu pai sair de manhã e ir para as colinas de Faraó, para as pedreiras de Faraó, ser humilhado, ser castigado. É nesse ambiente que Josué vai crescer. Ele apenas via aquilo dia e noite acontecendo, semanalmente, entra ano e sai ano. O natural para Josué era a morte. Então a morte causava no meio do povo de Deus um bloqueio, dizendo que a única esperança para aquela geração escrava seria a morte. Mas a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 3, verso 7, que passado 430 anos, a palavra de Deus diz que Deus, Ele vê, que Deus, Ele ouve, e que Deus, Ele desce para libertar o seu povo das mãos de Faraó. O que eu quero dizer, pode passar anos, o que for, Deus conhece o seu sofrimento, Deus conhece a sua história, Deus, Ele vê, Deus, Ele age, e Deus, Ele desce para ser um favor. Interessante que Deus vai levantar
agora o Senhor vai levantar Moisés. Moisés vai anunciar que era para Faraó libertar o povo de Deus. Vem as 10 pragas, a última das pragas, a morte do primogênito. Faraó liberta o povo de Deus. E Deus vai no meio do seu povo com sinais e prodígios. O povo de Deus vai atravessar o Mar Vermelho. E o que acontece com aquele povo? Quando chegam do outro lado, o povo começa a murmurar. Para cada dia de murmuração, um ano é colocado no deserto. Quando o povo era para ficar 40 dias, eles ficaram 40 anos no deserto. E o interessante que Moisés vai mandar homens, espias, para ver a terra prometida. A Bíblia diz que dos 12 espias, 10 vêm com pessimismo, vêm dizendo que tinha gigantes, que tinha dificuldades. Olha aí, a morte mais uma vez aprontando e bloqueando a mente do povo. E o interessante é que 2 homens, Caleb e Josué, a Bíblia diz que o espírito era diferente. Será que nessa noite tem pessoas aqui com espírito diferente? O interessante é que Deus, vendo aquilo, Deus dá uma sentença. Somente Caleb e Josué vão entrar na minha promessa. Somente Caleb e Josué vão entrar na promessa de Deus, nas minhas promessas. Em outras palavras, não ande como murmurador. Para de olhar para as circunstâncias. Olha para a promessa de Deus. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. E durante muitos anos, o grande legislador Moisés, o grande líder da nação, estava ali e Josué era seu servo. Houve batalhas. A Bíblia fala que ele era servo de Moisés. Só que está se findando agora o tempo de Moisés. Deuteronômio 34, se me falha a memória, vai dizer que Moisés, ele unge as mãos como Josué, como seu substituto. E o interessante, que Josué foi preparado para vir substituir Moisés. Mas como todos sabem, a gente não está preparado para as perdas. Como eu havia dito, a história de Josué é marcada por superação. Agora, diz o texto sagrado em Josué capítulo 1, Deus fala com Josué: o meu servo Moisés está morto. Durante 30 dias, a nação de Israel chorou a morte de Moisés. E a primeira coisa que Deus fala a Josué é, Gabriel, levanta-te. A primeira coisa que ele fala é: Moisés morreu, mas levanta-te, porque eu tenho uma promessa. Você tem uma terra ainda para adquirir, para tomar posse. Deus não fala com caído. Pastor, tô fraco, igual a galinha de Angola, né? Tô fraco. Para com bobagem. A primeira coisa que Deus fala é: Moisés morreu, mas o Deus de Moisés ainda está vivo para todo sempre. E aí, Deus vai tratar com Josué. Porque Josué tinha uma história de separação. E o mais interessante é que é uma história de morte, de perdas. Aí Deus fala no verso 3, no verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Ser forte e corajoso. Provavelmente Josué estava com medo, pensando em retroceder, e Deus fala: ser forte e corajoso. É normal ter medo, é normal ter momentos de tristeza e fraqueza, mas seja forte e corajoso, porque o quem te chamou, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E aí Deus vai repetir novamente o Senhor no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar. No verso 7, tão somente ser forte e muito corajoso. Deus está repetindo. Eu consigo enxergar aqui Deus como se estivesse num divã com Josué. Talvez no coração de Josué estava: olha, a minha infância foi de perdas, foi de morte, há um bloqueio na minha mente. E Deus está falando: não.
Não, seja forte e corajoso. Vai doer, está com medo, mas seja forte e corajoso, porque você ainda tem que atravessar o Jordão e tomar posse das minhas promessas. Então, irmão, às vezes a nossa alma, ela grita. Às vezes a nossa alma, ela tem oscilações. As nossas emoções tendem a dizer que não está valendo a pena. Quando tudo dizer ao contrário, irmão, baseie a sua fé na palavra de Deus. Não importa o que estão dizendo, não importa o vento contrário, não importa a minha história, a minha infância marcada por perdas e tragédias, ambientes hostis, não importa, eu sei que eu cheguei até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Para de fazer contabilidade de perdas e créditos e perdas. Não vale a pena mais. A minha mãe sofreu, a minha irmã está sofrendo, agora é minha vez de sofrer e minha filha vai sofrer. Para de pensar dessa forma. As suas marcas vai te mostrar um negócio para você. Você está vivo. Você venceu. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então para com isso, não deixe a depressão, não deixe a ansiedade tomar o seu coração. Quem sabe eu falo para pessoas que não teve amor de pai, não teve amor de mãe. Talvez em casa o marido está repetindo o que ela viu em casa dos pais. Mas o Senhor te diz que isso não é o fim. A morte não pode chegar, porque se tem morte, eu tenho certeza que Deus é poderoso para ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos e te levar novamente para a promessa dEle. Repita assim: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Você pode? Você pode dar glória a Deus? Porque Ele é fiel. O segundo exemplo que eu quero dar é sobre resiliência. Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam a voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando eu olho para Isaías, eu consigo ver um homem que sabia muito bem o poder da resiliência. Para aqueles que tiverem curiosidade, quando Israel se divide em 2 reinos, Israel do norte e Judá ao sul, depois da morte de Salomão, a Bíblia fala que o rei Uzias foi um grande rei. Vai governar Israel, ou melhor, Judá, durante 52 anos. Ele vai reformar muitas coisas, ele vai voltar a restituir o culto ao Deus poderoso. Ele era um grande rei, amado pela nação, um grande líder espiritual. Se você pegar Isaías do capítulo 1 ao verso do capítulo 5, você vai ver Deus levantando o profeta Isaías como um profeta dele, apontando o pecado da nação. Mas quando você entra no capítulo 6, o texto começa: e na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Às vezes sofreremos perdas terríveis, pastora. O evangelho talvez que apresentaram para você, vem para Jesus que acabou o problema, é mentira. O evangelho é uma rosa, mas também tem seus espinhos. Talvez venderam para você que o evangelho, você viria para a igreja, aceitaria Jesus e acabou os seus problemas. Isso é mentira. Te enganaram.
Porque o evangelho que a gente crê, que a gente prega nessa casa é: nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus Cristo. É o evangelho da renúncia. E agora, a nação de Israel está em luto. O grande rei morreu. E Isaías vai ter agora uma experiência pessoal com o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, tem muitas pessoas que ficam pedindo: Deus, me usa, me usa, me usa, me usa, né? Eu quero ser usado por Deus, eu quero ser ungido por Deus. Mas antes de Deus te colocar no público, Ele espera que eu e vocês tenhamos uma experiência no secreto com Ele. E o mais importante do que isso, se você quer ser usado por Deus, prepare-te, porque são nos momentos de mais dor, é os momentos que Deus vai escolher para trabalhar em mim e em você. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele via o pecado da nação. Houve-se uma perda, houve-se a morte. Parecia que era o fim. Então Deus vai dar para ele uma visão do seu trono. E o texto vai dizer: e na morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ou seja, o rei da terra morreu, mas existe um rei nos céus que continua assentado no alto e sublime trono, igreja. E não somente isso, ele começa a ter uma descrição do profético, do sobrenatural, do trono de Deus. Serafins cobriam o rosto, tinha duas asas cobriam o rosto, os pés, batiam as asas, e uns diziam aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda essa casa está cheia da sua glória. Quando Isaías tem uma experiência com Deus, antes ele portava o pecado da nação, agora ele olha para dentro de si mesmo e fala: ai de mim. Quem quer ter experiência com Deus nessa noite, levante a mão. Deus vai te mostrar quem de fato você e eu somos. Se você quer ter um crescimento espiritual, uma experiência com Deus real, se humilhe diante de Deus. Deus não vai se apresentar para pessoas arrogantes, para presunçosos, para orgulhosos, para mentirosos. Porque vamos ser bem sinceros, alguma das nossas orações é para a torcida ver. Senhor, parece o Galvão Bueno orando. Deus não quer essa oração mentirosa. Deus quer a oração do coração. Senhor, eu estou aqui. Senhor, o bicho está pegando. Eu tenho essa e essa fraqueza. Senhor, ai de mim. Antes de eu apontar o dedo para o meu irmão, Senhor, trata primeiro comigo. Senhor, eu sou carnal, eu sou invejoso, eu sou isso, eu sou aquilo. Você começa a falar com Deus, abrir o seu coração. Aí Deus fala: olha, ele está entendendo o que é ser resiliente, é se adaptar, é ter novamente o equilíbrio, reconhecer e recomeçar. Show de bola, eu vou mostrar a minha glória, porque a minha glória eu mostro para os meus pequeninos. A morte tentou colocar um bloqueio na mente de Isaías, então Deus usa a morte para mostrar a sua glória. Pode ter morrido o rei na terra, mas ainda tem um rei todo-poderoso que não perdeu o controle das nossas vidas. Seja resiliente, aprenda com seus erros, aprende um momento de dor que talvez você está enfrentando, fala: Deus, eu vou mudar, eu vou ser mais crente, eu vou ser menos arrogante. Nunca se viu um povo, uma igreja tão arrogante como nos dias de hoje. O cara compra um carrinho de 100 mil, acha que é melhor do que o vizinho, que tem um ninho, por exemplo. O povo não pode melhorar de vida, que acha que é melhor, desfaz uns dos outros. Irmão, maior é que serve, irmão. Nós temos que ser parecidos com Jesus. Para com esse negócio. Se pisar no meu carro, eu rodo a baiana. Que baiana, irmão? Para com bobagem. Eu vi essa moça aí que eu dei o exemplo aí, a Preta Gil, que infelizmente faleceu, brigou com todo mundo.
50 anos só, querido, que viveu. Valeu a pena? Não. Não estou falando de salvação, não vou entrar nesse mérito, não, longe disso. Longe disso. A vida é aqui, ó. Esses dias eu fui no médico ontem. O seu joelho está sem menisco, osso com osso. Eu falei, que é isso? Artrite. Eu falei, o que é isso? Fui participar do kart com os meninos sábado. Irmão ali atrás me bateu em mim. Minha coluna foi parar na minha nuca. Eu tentei vingar dele. Me perdoa, viu, varão? Irmãos, a vida é muito curta. Se nós queremos ter experiências com Deus, precisamos aprender com a dor, ser mais humilde, ser mais quebrantado, falar, Deus, eis-me aqui. Quando Isaías viu a sua real situação, a Bíblia diz que um anjo vem e coloca uma tenaz em sua boca. Aí Deus faz uma pergunta. E eu vou repetir essa pergunta, eu quero ver se tem alguém disposto aqui nessa noite. Deus fala, a quem enviarei? Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem alguém como Isaías nessa noite que pode declarar, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ora mandarabassuri irandaramas. Quer ser enviado por Deus, quer ser usado por Deus. Antes de pegar o microfone, cantar, tocar, fazer o que você quiser, se humilhe diante dele. Coração de servo. Todos nós somos chamados para servir. Quem serve sempre serve bem. Eu não sirvo ninguém, é eu e Deus. Cuidado que esse não é o Deus da Bíblia. Não é. Não é. Ah, se falar comigo eu saio da igreja. Você nunca esteve aqui por causa de Jesus. Essa que é a verdade. Se problemas de relacionamento com o irmão te tira da igreja, você nunca entrou aqui por causa de Jesus. Essa que é a verdade. Porque aqui é igual um hospital, né, pastora? Todo mundo aqui tem uma lepra, uma doença, mas juntos, um vai se cuidando dos outros, sarando, e o Espírito Santo vai capacitando. Ah, eu queria uma igreja perfeita. Se você encontrar, não vai para lá, senão você vai atrapalhar lá. Não vai. Porque é na imperfeição que Deus vai aperfeiçoando os seus filhos, porque Jesus está voltando. Josué teve o poder da superação. Isaías teve um poder da resiliência, de recomeçar, de reconhecer. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu conheço um. Eita glória. Que ele, a morte, não teve poder sobre ele. A morte não teve poder, porque a morte tentou falar que era o fim. Ele falou, não, a morte não é o fim. A morte não é o fim. A última palavra não é morte. A última palavra é ressurreição. Orandarabassuri. Oh, glória a Deus. Mateus 28, verso 1, diz assim, aquele que venceu a morte, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, moveu-se a pedra, sentou sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alma como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Oh, glória! A Bíblia vai dizer que em Nazaré surge um grande rabino, um grande mestre. Ele começa a ensinar homens, falando sobre o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que esse nazareno, ele fala de uma maneira diferente.
ele prega de uma maneira diferente. Para o surdo, ele ministra a cura. Para aquele que estava perdido, ele dá uma palavra de encontro, de caminho. A Bíblia vai dizer que a sua mensagem era totalmente diferente dos outros mestres da época. Ele curou leprosos, ele purificou leprosos, ele ressuscitou mortos. Diz o texto sagrado que agora esse Nazareno, ele vai ser perseguido, ele vai ser caluniado. Após a Páscoa, o Sinédrio judaico, é como se fosse o STF, o Alexandre de Moraes. O que acontece? Ele agora, ele vai ser perseguido, vão pegar o homem, ele vai se entregar. A Bíblia diz que o Sinédrio levanta falsas testemunhas, o prendem, o levam a César, a Roma. Lá vai ter a sentença em morte de cruz. A Bíblia diz que na sexta-feira, ele é levado ao Gólgota. Lá, ele é crucificado com outros 2 malfeitores. Ao ponto de um dizer assim: mestre, quando tu chegares no teu reino, lembra de mim. Ele diz: te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Das 9 às 15 horas, o tempo fecha. Às 15 horas ele dá o grito, entrega o Espírito ao Pai. De fato ele morreu, para a alegria do Sinédrio judaico. Mas ao terceiro dia, eu fico imaginando, eu até anotei aqui, deixa eu ver aqui, só pegar aqui, eu até anotei algo aqui, os versículos, para eu poder ilustrar o que eu vou falar agora, porque ele é muito forte. Eu fico imaginando, quando Jesus, ele morreu, de fato, Jesus morreu. Abra para mim, Pedrinho, rapidinho, por favor. 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Pode passar. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está ótimo. Jesus morreu. Aí vem a morte com o seu aguilhão. Quem é da roça sabe que é aguilhão. Aguilhão é uma ponta de ferro com a ponta que você vai dando no boi. Esse aguilhão é o seguinte: o homem tinha pecado, então a morte enfiava o aguilhão e mostrava o pecado, tinha autoridade sobre aquela pessoa. Mas o interessante é que quando Jesus morreu, eu fico imaginando, aí a minha fé, eu fico vendo a morte chegando perto de Jesus, com o seu aguilhão. Ele é meu Jesus. E a morte começa a analisar Jesus. Aonde que está o pecado? Ele mentiu? Não. Ele roubou? Não. Ele prostituiu? Não. O que ele fez? Olha, aí não está o pecado. Aí Jesus fala: ó morte, aonde você está? Tragada. A morte morreu. Jesus matou a morte. Para você dar glória, Apocalipse 1:12, Apocalipse 1:12. Olha que forte, para você saltar agora, igreja. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, me vi 7 castiçais de ouro, pode ir. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, Jesus.
ele pega a autoridade na morte e fala: morte, acabou sua autoridade. Colossenses 1,13 vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A morte não é o fim. A morte não é a certeza. A certeza que nós temos é a ressurreição, é a vida eterna. Então, tudo que é morte na sua vida, que te causou bloqueios, aprende a lição como Josué, de superação. Seja resiliente como Isaías, mas creia você, que a morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Aí alguém vai falar: tá bom, pastor, mas nem a esperança é a última que morre. Quem já ouviu falar isso? Já ouviram? É. Mas a esperança morre. Mas a palavra de Deus diz, abre aí, Pedrinho, rapidinho. Jó capítulo 14, verso 7. Para você dar glória. Ah, pastor, eu já passei da fase, eu não consigo mais superar, eu não consigo mais ser resiliente, eu nem acredito mais que Jesus pode mudar, então vai lá. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Em outras palavras, talvez essa é como aquela árvore que foi arrancada, já não tem mais raiz. Continua aí, Pedrinho, continua. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morre no pó. Continua. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Está sem raiz, mas o Espírito Santo está falando com você nessa noite. Ao cheiro das águas. O que é a água? É a palavra de Deus. E aonde é a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trazer vida. Se coloque de pé no seu lugar. Eu não sei de você, e sinceramente pouco me importa, não querendo ser sem educação com os irmãos. A minha história, como de muitos aqui, não foi fácil. Eu fui criado num ambiente hostil. No fundo da minha casa tinha terreiro de umbanda. Eu vi a minha avó pôr cartas para pessoas de todo tipo de condição financeira. Eu vi meu avô pegando faca para matar meu tio. Era um dia assim brigando e o outro também. Passamos por muitas lutas. Me lembro que morávamos numa casa de 3 cômodos, o banheiro era do lado de fora, de telha de amianto. Chovia, a gente ficava, na época éramos católicos, nós corríamos para a igreja São Judas Tadeu temendo a chuva, por causa do barracão ser levado às telhas. E todos esses ambientes que eu passei, já morei na favela, não tenho vergonha de dizer isso, já passei por muita situação, mas uma coisa eu posso declarar sobre a sua vida e como testemunho, que Deus jamais faltou na minha história. Ainda que os traumas da infância, ainda que a vida foi dura, me trouxe até aqui a este lugar, para te dizer que valeu a pena servir ao Senhor, porque Deus começou uma boa obra lá atrás e Ele continua fazendo a obra em mim. Assim é como você. Talvez eu feche os seus olhos. Talvez você entrou aqui, seu casamento chegou ao fim. Talvez você chegou aqui com bloqueios emocionais. Talvez você entrou aqui pela primeira vez dizendo: puxa vida, pastor, você falou muita coisa que eu estou vivendo. A minha vida é uma vida marcada por superação. Eu já passei por processo de resiliência. Eu já levantei, caí, levantei. Mas pastor, as coisas estão difíceis. Há um bloqueio, eu tenho medo da morte. Eu tenho medo de perder meu filho. Eu tenho medo de perder meu casamento, a minha casa, a minha família. Eu tenho uma palavra para te dar. Aquele que venceu a morte, Ele matou a morte para você. A morte não tem autoridade sobre a sua vida. Você que está aqui nessa noite, cansado, sobrecarregado, pensando em desistir, não desista. A morte não é o fim. A morte não pode mais te bloquear. Deus manda te dizer que nessa noite Ele desbloqueia tudo aquilo que impede de você vencer. Orandarabassuri. Ore a Deus.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas. Está cansada? Está com vontade de desistir? Não pare. Não pare de lutar. Ele venceu a morte. Eu quero orar por você. Os pastores podem pôr as mãos. 10 minutinhos, nós vamos fazer um momento de oração forte. Toma posse da sua vitória, meu irmão. Ei, minha irmã, não é o fim.